Olá, boa noite. A presença das mulheres no esporte já é realidade em muitas modalidades praticadas ao redor do mundo. Mas por mais que isso represente uma vitória para elas, ainda existe o preconceito. A visibilidade e a credibilidade delas são colocadas diariamente em debate apenas pelo fato do gênero. Mas se analisarmos mais de perto o desempenho que as mulheres apresentam no esporte profissional, percebemos mesmo que o único obstáculo a ser superado talvez seja o machismo. O Realidade em Pauta de hoje mostra as mulheres que se destacam e lutam para ter direitos iguais no esporte. Certamente você já ouviu a frase: mulher é o sexo frágil. Antigamente, dizer isso era considerado uma verdade universal na Grécia Antiga, de onde a frase surgiu. Na época, acreditava-se que as mulheres ficariam masculinizadas com exercícios que exigiam um certo esforço físico, além de não terem condições físicas para a prática de esportes. Só que foi-se o tempo em que as mulheres eram vistas dessa maneira. Hoje elas conquistam cada vez mais espaço no mercado de trabalho, diminuindo ou até mesmo eliminando certos preconceitos na ocupação de atividades normalmente consideradas masculinas. A presença feminina no meio esportivo vem se tornando cada vez maior, em todas as modalidades que você possa imaginar. Danica Patrick, por exemplo, é referência no automobilismo. Com 36 anos de idade, ela é a única mulher nesse esporte que é um dos favoritos dos americanos. Danica Patrick fez história ao subir no pódio ao menos 2 vezes, tornando-se a primeira mulher a alcançar o feito. Ainda falando sobre alta velocidade, uma iraniana quebrou barreiras em seu país. E ela fez isso em cima de uma moto, dando saltos de mais de 15 metros. A jovem de 27 anos de idade se tornou um símbolo de coragem para as mulheres, em um país onde elas são proibidas de pilotar motocicletas em vias públicas. Eu acho que eu quis fazer isso para inspirar outras mulheres e para provar a elas que é possível fazer aquilo que queremos, independente das condições. A pista, que fica próxima à capital Teherã, é exclusiva das mulheres. De homem, só quem tem acesso ao lugar é o treinador dela. A paixão em 2 rodas fez Behnaz realizar um sonho que era se tornar a primeira campeã iraniana de motocross da história. Muitas mulheres reclamam, dizendo que não existe liberdade no Irã e que não podem fazer nada porque são mulheres. Esses comentários, na maioria, são errados, porque muitas tiveram sucesso, apesar das limitações. Já nas praias do Marrocos, um grupo de mulheres também ignora o conservadorismo e se joga contra as ondas para praticar o surf. E o assunto é levado a sério. Para algumas surfistas, é mais fácil praticar o esporte no inverno, quando as praias ficam vazias, porque elas sofrem menos perseguição. Isso porque, de acordo com um estudo da Organização das Nações Unidas, 72% dos homens acreditam que mulheres vestidas de forma inadequada desencadeiam o assédio. Meus pais rejeitaram um pouco no início porque não sabiam nada da prática. Eu convidei eles para ver a mim e os meus colegas na água e hoje me deixam vir sozinha e ficar o dia todo treinando. Mas às vezes eu sou assediada quando volto para casa. Quem é apaixonado pelo surf comparece todos os fins de semana. Há pelo menos 40 ou 50 surfistas que frequentam todos os dias a região e desse total são 20 mulheres que também treinam constantemente. Desde 1960, o surf vem ganhando destaque no Marrocos. Atualmente tem estado tanto em evidência que o Reino Árabe abrigou pela primeira vez em 2016 uma competição internacional de surf feminino. Quando o assunto é esforço físico bruto, elas também estão presentes. De um lado, uma cubana que prefere treinar judô com homens para competir com mulheres.
Do outro, uma paquistanesa que gosta de levantar muito peso, se tornando referência da modalidade no país. Nascida na pequena cidade de Candelária, a cerca de 80 quilômetros de Havana, Idalis é a primeira judoca não asiática a dominar a categoria desde o início da década de 90, quando o judô feminino foi introduzido nos Jogos Olímpicos. Aos 26 anos, a atleta, que tem 1,73 m e pesa 115 quilos, diz que em casa ninguém nunca assistiu a uma luta sua. Meus pais nunca me viram competir, nem meus irmãos. Quer dizer, meus irmãos já viram um pouco na TV, mas meus pais não. Nos Jogos de Londres, a pressão do meu pai foi a 200 e ele teve que parar no hospital. Já a atleta de levantamento de peso do Paquistão já ganhou muitos títulos na categoria. Em 2015, ela foi a primeira paquistanesa a representar o país no Campeonato Asiático de Levantamento de Peso e a primeira a conquistar o ouro. Ela diz que buscou inspiração em atletas femininas que se exercitavam para conseguir empregos em fábricas locais. Eu senti que devia fazer como elas, me vestir como elas e agir como elas. Foi assim que fomos até o ginásio e foi assim que comecei a treinar. Apesar das vitórias e superações na vida de cada atleta, algumas também têm que conviver com assédios. Foi o que aconteceu com essa ex-tenista sul-coreana. Aos 10 anos de idade, quando começou a praticar o esporte, ela foi abusada sexualmente pelo técnico. Com as investidas constantes do treinador, ela acabou desistindo do sonho de seguir a carreira profissional. Hoje, com 27 anos de idade, ela entende o porquê de ter abandonado o esporte. Se eu pensar sobre isso agora, foi assédio sexual. Mas naquela época eu achava que o treinador estava sendo legal. Hoje esse mesmo treinador continua em atividade, treinando outras tenistas, o que me espanta muito. E aqui dentro do estúdio hoje eu recebo o professor de Educação Física, Jarbas Gomes Remonte, para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. Jarbas, muito obrigado por aceitar o convite do Realidade em Pauta. Eu que agradeço. Jarbas, você é um homem que tem uma vida dentro do esporte, não só como professor de Educação Física, que é a sua atuação profissional hoje, mas você já foi, inclusive, atleta de competição. Essa realidade da mulher dentro do esporte ainda é uma realidade realmente de confronto, de dificuldades para elas, pensando em Brasil primeiro? Com toda certeza. A mulher conseguiu muitos espaços. Ela conseguiu espaço no mercado de trabalho, ela conseguiu espaços na moda, em vários setores da produção brasileira, inclusive no esporte. Ela conquistou o direito da prática, mas a igualdade entre homens e mulheres ainda está bem distante. Quando você fala sobre a igualdade, você está falando de que aspectos? Financeiro, reconhecimento, espaço? Todos. Eu estava conversando agora há pouco com a sua colega e dizendo que quando a gente vai falar de preconceito de gênero no esporte, que é o nosso caso específico, não dá para a gente focar apenas no preconceito de gênero, porque há muitos fatores que se entrecruzam nessa relação da mulher dentro do esporte. Então, há a questão de dinheiro, a questão de reconhecimento, a questão de machismo, como você colocou na abertura do programa, a questão do preconceito propriamente dito, de dizer que determinadas práticas são masculinas e determinadas práticas são femininas. Embora a mulher tenha conseguido o espaço para essa prática, o espaço é apenas uma das conquistas. Há outras que precisam ser levadas em consideração. Não existe modalidade esportiva que não se aplique à mulher? Hoje eu acho muito difícil falar isso. Embora até pouco tempo atrás isso fosse uma realidade muito presente. Há um colega meu, o Jorge Knijnik, hoje ele trabalha numa universidade da Austrália,
ele é um grande especialista nessa questão do preconceito de gênero dentro do mundo do esporte. E no texto que ele escreveu para um livro que eu organizei, ele cita 2 casos relativamente recentes que mostram essa questão do preconceito. Um é do judô. Ele citou um professor que ele teve, o professor Catalano, infelizmente já falecido, excelente professor de judô, foi meu professor na faculdade também. E nos anos 70, ele dizia que o judô é uma prática educativa das melhores. E é mesmo, o judô foi criado como uma ferramenta pedagógica. E, portanto, seria muito aplicável às mulheres, desde que se tirasse o caráter de competição. Aí você fala, por quê? Ora, porque não combina a mulher na competição de luta. Percebe-se aí um preconceito em fase de transformação. Pelo menos ele reconhecia o direito à prática, mas a competição não. E o Pelé, ele citou um caso no Japão, em que, numa das visitas que o Pelé fez lá, colocaram uma moça como intérprete, e ele recusou. Ele quis um homem, porque uma mulher não entenderia de futebol. Muita gente diz que o esporte educa, que o esporte isso, que o esporte aquilo. O esporte por si só não tem todo esse poder. Quem tem esse poder são as pessoas que comandam o esporte. Quem educa é o professor, não é a prática esportiva. No caso específico do debate sobre o preconceito de gênero, esse preconceito só será vencido a partir das ações das pessoas que estão envolvidas no esporte. Não é o esporte em si. O esporte tem uma importância, sim, como uma ferramenta. Mas é preciso que as pessoas envolvidas estejam com a vontade política de acabar com o preconceito. E pelo menos é o que a gente está percebendo, uma movimentação nesse sentido, aparentemente, né, Jarbas? Vamos deixar essa sua resposta para o próximo bloco. A gente tem que fazer um intervalo aqui, o Realidade em Pauta vai para esse intervalo, que é coisa rápida. E na volta a gente aborda especificamente o futebol feminino e a diferença dos salários entre homens e mulheres nesse esporte. Outros assuntos também daqui a pouco, depois do intervalo.